Opa, boa noite, pessoal. Fazer uma questão aqui do Matemática para Vencer, capítulo 5, questão 159, tá? Se eu não errei alguma besteira, gabarito tá errado, ok? Gabarito é letra A, resto zero. Seguinte, trata-se da soma de várias potências, né, com números grandes. Então, o problema do gigante, tá? Qual é a ideia básica? Fazer individualmente. Isso é um problema do colégio naval, um colégio muito difícil, né? Mais difícil do que o colégio militar, mas está aí como questão proposta, né? As últimas questões, tá? O Matemática para Vencer é um nível de alto nível mesmo, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma soma de restos aí, né? Soma de potências 5, 7, 9 e 15, tá? Então, quando eu tenho uma soma de potência, a gente faz individual e depois a gente soma e descobre o resto por 12. Então, vamos fazer individualmente cada parcela dessa aqui, ó. 5 elevado a 131, depois o 7, depois o 9, depois o 15, tá? Atenção especial para esse 15 aqui, tá? Porque o 15, ele divide por 12. Então, esse resto aqui vai ser o mesmo de 3 elevado a 131, né? Porque o resto de 15 por 12, 15 dividido por 12, vai dar 1 e resto é 3. Então esse resto aqui do 15 é a mesma coisa deu da gente fazer o resto de 3 elevado a 131. Então, atenção especial para esse último aí, tá? Ok? Então vamos lá. A gente tenta descobrir qual é o resto por 12 de 5 elevado a 131, tá? Problema do gigante. Ele não sabe quem é, então a gente começa de baixo, começa do primeira potência. Então, 5 elevado à primeira dá 5 e o resto da divisão por 12 é o próprio 5, tá? 5 elevado à segunda dá 125 e o resto por 12 vai ser 24, o múltiplo mais próximo, né? Porque é 2 vezes 12. Então 24 para 25 vai dar resto 1. 5 elevado à terceira, 125, né? O múltiplo mais próximo de 12 é o 120, resto 5. Então daqui a gente já consegue observar a sequência 5, 1, 5, 1, 5, 1, né? Em toda a extensão dessa potência. Então sempre o resto vai ser 5 ou o resto vai ser 1. Observa que para números ímpares, né? Como a sequência de 2 em 2, o resto é 5. E para potências de números pares, né? O resto vai dar 1. Então, ó, potência de números ímpares, o resto é 5, e potência de números pares, o resto é 1. Como 5 elevado a 131, 131 é ímpar, né? Você pode até dividir por 2 para achar resto 1, mas não precisa. Eu fiz esse cálculo aqui só para constar, né? A gente já observa que quando é 5 elevado a 31, pelo fato de 131 é um número ímpar, o resto vai ser 1, né, no caso, e vai ser o primeiro número da sequência, já que o resto é 1, ou seja, vai ser o resto 5. Então a gente anota esse resto aqui 5 da primeira potência, 5 elevado a 131. Vamos fazer agora o segundo termo, que é 7 elevado a 131, 7, tá? Quem é o resto por 12? Então, um número grande, a gente não sabe. Começa de pequenininho, começa de 7 elevado à primeira, que vai dar 7, né? Resto por 12 vai dar o próprio 7. 7 elevado à segunda, que é 49. Resto por 12, o múltiplo mais próximo de 12 é 48, então resto 1. Então a gente vai começando a observar que é a mesma coisa. Pode até fazer 7 elevado à terceira, que dá 343. Resto por 12, né? Eu fiz aqui para constar, mas vai dar 7. Então a sequência desse termo sempre vai ser 7, 1, 7, 1, 7, 1. Observa que para potências ímpares, eu tenho no resto 7. E para potências pares, eu vou ter o resto 1. Então, como 131 é um número ímpar, né? Vai dar resto 1 aqui, né? No caso, ó, o resto não falo do resto da divisão, mas o resto da sequência, ou seja, vai ser o primeiro termo, né? Ele é ímpar, e seja ímpar, o resto vai dar 7, né? Já que 131 é um número ímpar. Então, vou botar até aqui, ó, resto de 7 elevado a 131, resto para 12, né? Ele vai ser o número 7. Observa que os números ímpares, né, sempre vai dar resto 7. Uma sequência 2 em 2, tá? O 9, agora, então anota 7 aqui, o segundo termo, segundo resto. O 9 é a mesma coisa, o 9, resto para 12, né? 9 elevado a 131, resto para 12 eu não sei, tá? Isso é uma dúvida, tá? Eu não sei, então vou começar de pequenininho. 9 elevado à primeira vai dar 9, resto por 12, próprio 9. 9
elevado à segunda vai dar 81. Aí eu botei aqui, ó, fiz o resto por 12 e deu 9. Quando eu faço 9 elevado à terceira, dá 729. Resto por 12, eu fiz novamente, ó, deu 60, resto 9. Ou seja, independente da potência aqui, o resto vai ser sempre 9 por 12, tá? Então o resto de 9 elevado a 131 vai ser 12, ou seja, o resto de 9 elevado a 131 por 12 vai ser sempre o número 9. Tá? Então tá 9 aqui. Independente da potência, o resto vai dar sempre 9 nesse termo. O 4, aquele que eu pedi para chamar a atenção. Observa que o 4 ele é 15 elevado a 131, porém 15 também é divisível por 12, né? Então primeiro a gente divide esse de dentro aqui, ó, do expoente, vai dar 3, né? E eu faço agora, em vez de fazer 15 elevado a 131, eu faço o resto de 3 elevado a 131, tá? Então esse é um macetezinho quando o número é maior do que o divisor, tá? Divide primeiro 15 por 12, né? Aí vai dar 1 por 12, resto 3, tá? Então o resto de 15 elevado a 131 é o mesmo do resto de 3 elevado a 131, tá? Então, começando de pequenininho novamente, 3 elevado à primeira vai dar 3, resto para 12, é o próprio 3. 3 elevado à segunda vai dar 9, resto por 12, é o próprio 9. 3 elevado à terceira vai dar 27, resto por 12, o múltiplo mais próximo é 24. Então, para somar 27 vai dar 3. Aqui já a gente consegue observar, eu fiz a continha só para observar, que sempre vai dar 3 e 9, 3 e 9, 3 e 9. Da mesma forma, observa aqui para expoentes ímpares, o resto vai dar 3, ó. Tá? Então, como a sequência é 131, ou como o expoente é 131, o resto por 12 vai dar 3, tá? Problema do gigante, bonito e bem complicado mesmo, mas vamos em frente, né? A gente não pode se assustar com isso. Então, vamos lá. Então, soma tudo, todos os restos. Primeiro, o resto da primeira parcela vai dar 5, o resto da segunda vai dar 7, o próprio 7, o resto da terceira, o próprio 9, e o resto da última deu 3, né? Somando tudinho vai dar 24. 24, o resto por 12, igual a 0. Resposta a letra A, o gabarito está errado, tá? Acho que ele disse que a resposta é a letra B2, tá? Acredito que eu não errei nada, tá? A lógica é essa do problema do gigante. Então, obrigado, até mais.